Aí, então nós temos aqui, nós tínhamos visto aqui a questão 9, a imutabilidade de Deus. Nós vamos passando agora para o segundo artigo, que é ser imutável é próprio de Deus. Quanto ao segundo, assim se procede. Parece que ser imutável não é próprio de Deus. Então, já sabemos pela estrutura da Suma Teológica que Tomás vai dizer que ser imutável é próprio de Deus. Esse não aqui é para dar lugar às objeções, com efeito. O filósofo diz no livro 2 da Metafísica: existe matéria em tudo o que se move. Ora, então peraí. No livro 2 da Metafísica, o filósofo aqui é Aristóteles. A gente sabe que o Tomás de Aquino é especialista em Aristóteles, pelo menos das fontes que ele tem na época dele. Existe matéria em tudo que se move, certo? Como sempre, tudo aquilo que é objeção, nós temos aí que eu tô travado, né? E eu fiquei eterno. Peraí que eu tenho que sair da eternidade. Não é eternidade tal como a gente tem, né? Imutabilidade, eu fiquei imutável. Olha lá. O tempo passa, o tempo voa, a poupança Bamerindos e a minha imagem continua numa bula. Coitado daquele cara da poupança Bamerindos. Você sabe que ele foi várias vezes sequestrado, o pessoal achava que ele era dono do Bamerindos, né? Ele tinha que explicar pro pessoal que ele era só um ator, né? E para quem é jovem não sabe nada do que eu tô falando. Então, é assim, sabe por quê? Porque a mutabilidade afeta todas as pessoas. Inclusive vocês, viu? Vai tirando sarro, vai. Depois no futuro vocês vão ficar tudo igual eu, tá bom? Fazendo lembrança de propaganda de Banco Bamerindos. Na época de vocês agora é Santander. Vocês vão ver só. O filósofo diz no livro 2 da Metafísica: existe matéria em tudo que se move. Então a gente tem alguma coisa bem interessante, que existe matéria em tudo que se move. Então, o correlato é tudo que se move tem matéria. Então anjo se move? Se anjo se move, ele tem matéria. Ou ele pode se mover quando ele adquire matéria? Bom, a gente vai chegar lá. Ora, existem substâncias criadas como os anjos, e as almas, que para alguns não têm matéria. Logo, ser imutável não é próprio de Deus. Ser imutável não é próprio de Deus. Ele devia dizer que ser imutável é próprio de Deus, né? Porque existem substâncias criadas como os anjos e as almas que para alguns não têm matéria. Se esses alguns estiverem certo e elas não têm nenhum tipo de matéria, então ser imutável não é próprio de Deus. 2. Além disso, tudo que se move em vista de um fim. Aqui mudou o argumento. Tudo que se move para chegar em algum lugar. Por consequente, o que já alcançou seu fim último não se move. Ora, há criaturas que alcançaram seu fim último, tal como os bem-aventurados. Olha só, nós temos uma passagem de causa eficiente, de repente, para finalidade, depois já passa para uma questão valorativa, moral, do tipo, tem alguns que alcançaram a perfeição espiritual. Alcançando a perfeição espiritual, não há nenhum mais movimento. Logo, existem criaturas que não se movem. E, portanto, a imutabilidade não é exclusiva de Deus. Certo? Ademais, todo mutável é variável. Sim, né? Então, aqui mais uma. Todo mutável é variável. Correto. Ora, as formas são invariáveis, porque são imateriais, porque afinal de contas tudo que é matéria se move. Forma é imaterial, não se move. Lemos com efeito no livro dos 6 princípios, que livro é esse? Que a forma consiste numa simples e variável essência. Olha, forma consiste numa simples e invariável essência. Portanto, aqueles diversos livros budistas que falam da matéria e traduzem como forma, sob o ponto de vista da perspectiva da teologia tomista e da teologia tomasiana, né, de São Tomás de Aquino, e de Aristóteles, tem um erro conceitual lá, né, como eu já vim apontando para vocês. Forma simples e variável é essência, essência não é material, né? Logo, ser imutável não é próprio somente de Deus, né? Porque a forma também seria imutável, né? Então, vamos perceber o que está aqui. Mas antes, vamos ver o que é esse tal desse papo aqui que eu não entendi também. O que são esses livro dos 6 princípios? Se a pessoa não sabe latim, vai ler estranho esse título aqui, né? Sex Principiorum, né? Aí vai entender errado isso aqui, hein? 2.
Então, é o livro dos Gilbertos Porretanos, né? Os nomes vão piorando. Vai piorando, né? Você tenta consertar, você piora, né? Não adianta. Em sentido contrário, Agostinho escreve: só Deus é imutável. Só Deus é imutável. As coisas que fez, vindas do nada, são imutáveis. Então aqui nós temos de novo o argumento de autoridade, aonde? Da natureza boa, né? Ou a natureza do bem, né? E aqui nós temos aqui uma nota que fala onde está essa aqui, né? Ou seja, foi feito um bom trabalho de pesquisa aqui, né? Solus Deus immutabilis est, que autem fecit, que ex nihilo sunt. Mutabilia sunt. Só Deus é imutável. As coisas que fez, vindas do nada, são imutáveis. Olha aí, ó. Vindas do nada são imutáveis. Vindas do nada são imutáveis. Isso depois mais tarde vai se transformar na filosofia psicológica de Nietzsche no problema do niilismo, né? Mas não tem nada a ver com a ontologia que está escrita aqui, tá bom? Então, na filosofia psicológica do Nietzsche, nas questões de queda de valores, na modernidade, né? Ou na transição para a modernidade, nós temos a questão do niilismo. Mas aqui não é bem isso que está sendo falado. Veja, só Deus é imutável. As coisas que fez vindas do nada são mutáveis. Portanto, forma é mutável, substância é mutável, essência é mutável, anjo é mutável, alma humana é mutável, só Deus é imutável. Veja, só Deus é imutável. Certo, aí alguém vai falar assim, mas para que serve então saber de uma coisa que não tem nada a ver comigo? Como diz São Tomás de Aquino, logo no início da Suma Teológica, para ampliar o nosso intelecto, para melhorar a forma como a gente pensa, para ficar mais inteligente, meu filho. Entendeu? Não é para você ficar achando que dá para chegar até Deus através do pensamento humano, que não vai dar, não. Antropomorfizar Deus é uma impossibilidade. Então, vamos lá. Por quê? Porque essa criatura... Mas eu quero... Você quer, mas não dá. Por quê? Porque Deus sendo imutável, você é mutável, como é que você vai chegar? Como é que você faz esse salto aí? Não faz. Mas tem um lugar que fala que dá. Dois lugares que falam que dá. Dois lugares. O primeiro é a teologia da graça, que fala que Deus transforma a substância pela graça. Que é a graça? O amor de Deus. Pelo Espírito Santo. Aí alguém vai falar assim, não respondeu nada. Não respondi nada. Não diga. Ah, não, mas isso aí é a mesma coisa que não responder. Você me deu uma resposta que é uma resposta para criança. Você não está respondendo nada com isso. Porque não dá para responder. Por que não? Porque a graça funciona mais ou menos dentro do elemento mágico. Como assim mais ou menos elemento mágico? Mágico, misterioso, aquilo que aparece, não tem causa. Então, é Deus que faz a coisa. Não dá para explicar dentro da mutabilidade a graça, meu filho, minha filha. Não tem como. A gente sabe... Por quê? Porque o dado revelado, Cristo, depois os apóstolos, depois a tradição patrística, todas elas afirmam a presença da graça. É por isso, a gente aceita mediante a fé. Creio no Espírito Santo. Você não fala isso aí no símbolo romano, toda a missa, depois da homilia do padre, lá na missa de domingo, se você for na missa de domingo, né? Porque você não vai na missa de domingo e quer entender de teologia, vai ficar mais difícil, né? Mas se você vai participar daquela ritualística toda que está ali, então você vai entendendo mais da graça positiva. O que é graça positiva? O contrário dela é a graça negativa. A graça negativa é aquela que manda o cara pro inferno. Pã, errou. Por quê? Porque não tem graça negativa que manda pro inferno. Manda pro inferno a ausência da graça, meu filho. Não é o yin e o yang. Aqui não. Aqui não é também positivo e negativo, no sentido de bem e mal. Nem virtuoso, não virtuoso. Não é isso que está aqui. Quando se fala de teologia negativa, se fala do aspecto apofático, daquilo que não se pode dizer nada de Deus. Quer dizer, Deus escapa a toda a nossa linguagem. Então, no segundo momento da teologia, da transformação, da união da alma com Deus, está a teologia negativa, ou seja, a teologia mística, a teologia do mistério. Que a alma se junta diretamente com Deus no movimento de Deus para a alma, não é da alma para Deus. Enquanto no aspecto positivo, tudo isso que nós estamos fazendo aqui, de prescrutar, investigar, pensar, raciocinar, é um movimento
que pode ser que não seja nosso, pode ser que seja primeiro da graça de Deus em nós, mas dentro da perspectiva dessa teologia, né, da teologia católica. Mas é do nosso, a gente responde a esse impulso fazendo esse estudo que a gente está fazendo agora, porque aí é do livre-arbítrio. Aí é o Guilherme respondendo livremente a um impulso. Essa curiosidade que o Guilherme tem, ninguém garante que é ou que não é a graça de Deus. Veja, que ninguém garante que é, mas também garante que não é. Pode ser que seja. E sendo, o Guilherme está respondendo com, todos vocês, com o tempo de vida dele para pensar sobre Deus. Não sendo, é uma curiosidade simbólica, sistemática, dentro da razão prática kantiana, dentro da questão da modernidade, do quê? De Deus enquanto algo curioso. Algo da nossa curiosidade. Em sendo, passa a ser um movimento soteriológico, de superação da morte, superação da doença, superação do apego e assim por diante. Mas isso não estou falando é budismo. O que eu estou falando está lá na Bíblia, no Novo Testamento, nas cartas do Paulo, na carta do João. Né? Nas cartas do João, né? Que são 3. As cartas de Paulo são muitas. Cartas de João são 3. Então tá lá. Eu não estou falando, mas a linguagem não, a linguagem é católica, filho, não inventa. Tá bom? Mas por que no budismo fala tanto de apego? Fala-se de upadana. Quando traduziram com apego. E está correta a tradução. De uma maneira que no islamismo fala de apego. E da mesma maneira que na psicologia moderna fala de apego. Uma coisa tem a ver com a outra. Se toda vez que você falar apego você está falando de budismo, então desculpa, mas então estamos em outro mundo. Estamos no mundo do budismo que só existe budismo se é um católico alienígena lá no meio, entendeu? Que acha que tem outra coisa. Tá, então é muito disparatinado essa forma de pensar, né? Certo, então pertence, portanto, ao elemento da espiritualidade católica falar de apego, falar de desejo, falar de ódio, falar de raiva. Não tem a ver com o budismo, isso tem a ver com a espiritualidade e os elementos da teologia cristã. E, particularmente, da teologia católica. Então nós temos duas maneiras. A teologia positiva, que o Guilherme responde através da sua vontade, e tem uma teologia negativa implicada aí dentro. Qual? A alma do Guilherme, neste momento, está se unindo cada vez mais com Deus, até os limites da capacidade daquilo que Deus escolhe para o Guilherme, no sentido de se manifestar a ele diretamente através de coisas que não são do intelecto do Guilherme. É a não fala, é o não discurso, é o não pensamento que ocorre aí. Não, mas isso é heresia, isso tem a ver com a teologia católica, etc. Tem sim, é que você não sabe teologia mística, por isso você está falando essas coisas que não tem a ver. Quando você vai estudar a teologia mística, você vai ver que inclusive tem respaldo nos documentos da igreja, pré-Vaticano I, quanto mais o Vaticano I, o Vaticano II. Bom, então não começa a viajar na macarronada aí não, surfar na maionese, sabe? Achando que as coisas que a gente está falando aqui dentro não tem a ver, tá tudo dentro. Ah, mas eu queria escutar sobre o budismo. Ah, então você vai lá na aula de budismo. Aqui é aula de Suma Teológica, eu posso fazer comparações, mas nós ficamos dentro da lógica do sistema, porque se eu escapo ao sistema e começo a fazer comparações, ampliações, sincretismo, etc., a gente perde todo o sistema de Tomás de Aquino e vamos fazer outra coisa na vida, que daí eu não sei nem o que a gente está fazendo mais. Né? Então, as coisas têm uma ordem, tendo uma ordem, a gente precisa obedecer a circunscrição dela, pelo menos para entender. Depois, se vocês não querem fazer, não querem permanecer dentro dessa ordem, tudo bem. Aí vocês escrevem artigo, submete a pares, né? Porque escrever livro é fácil. Escrever artigo que de revista, que ninguém faz uma submissão a pares para ver se aquilo que você está falando faz sentido ou não, não passa pela crítica, é fácil. Passar por crítica é difícil, porque os outros têm que ler e falar, olha, e é crítica de especialista. Né? Então o caminho para a gente aperfeiçoar o nosso conhecimento passa pela caridade dos outros, que muitas vezes é uma caridade muito rígida, muito forte, que acaba negando as nossas ideias, etc., e obriga a gente a se reformular. Mas voltando aqui, Deus é imutável. Aí o Guilherme vai falar assim, mas se Deus é imutável, como é que pode ter um movimento dentro da minha alma para falar e levar eu até Ele? Que é imutável pressupõe que tem matéria. Se tem matéria, tem movimento. Além disso, tem que ser direcionado a um fim. Aí, tudo bem, mas e daí então não teria exclusividade em relação
a imutabilidade de Deus, porque a alma, o anjo, etc., seria imutável também. Certo? E além disso, forma tem que ser imutável, porque é imaterial também, igual a essência. Forma e essência são a mesma coisa numa perspectiva distinta. A perspectiva muda, a coisa em si não. E agora? Respondo, disse São Tomás de Aquino. Só Deus é totalmente imutável. Complica, hein? Só Deus é totalmente imutável. Por quê? Porque pode ser que tenha coisa que é parcialmente mutável. E agora? Calma, vamos lá ver. E toda criatura é de certo modo mutável. Veja que ele usa de certo modo mutável. O que será que Tomás de Aquino tem em mente aqui? Deve-se saber, toda criatura é parcialmente, de certo modo mutável. Deve-se saber que algo pode ser dito mutável de duas maneiras. Duas maneiras, certo? Ou pelo poder que tem em si, ou pelo poder que outro tem. Então, algo pode ser dito mutável, e aqui nós temos dois modos. O primeiro, pelo poder que tem em si, e o segundo, pelo poder que o outro tem. Com efeito, todas as criaturas, antes de existirem, não tinham a possibilidade de ser por um poder criado, pois nada criado é eterno, mas somente pelo poder divino, enquanto Deus podia criá-las. E assim como depende da vontade de Deus que as coisas sejam criadas, assim também dessa vontade depende que sejam conservadas no ser. Então, olha só. Lembra que eu falei para vocês? Deus cria e depois sustenta. Aqui está aqui, ó. Vocês acabaram de ler isso. Ó. Como depende da vontade de Deus. Aqui, ó. Com efeito, todas as criaturas, antes de existirem, não tinham a possibilidade de ser por um poder criado. Por que não tinha o poder de ser? Porque nada tinha criado elas. E como nada tinha criado elas, não tinha razão de ser por meio de um poder criado. Entenderam aí o movimento? Certo. Pois nada criado é eterno. Nada criado é eterno. Coisa nenhuma criada. Né? Nada que é criado é eterno, é isso que ele está falando. Nada que é criado é eterno, mas somente pelo poder divino, enquanto Deus podia criá-las. Não tinha a possibilidade de ser por um poder criado, mas somente pelo poder divino, enquanto Deus podia criá-las, pois nada criado é eterno. Certo? Então, a questão toda aqui é só um monte de colocações, de subordinações de frases. Quando você coloca ela no arranjo correto, você entende o que ele está dizendo. Esse monte de vírgula aí que atrapalha um pouco, né? As questões de subordinação e coordenação que atrapalham um pouco a gente. E assim como depende da vontade de Deus que as coisas sejam criadas. Então, primeiro, depende da vontade de Deus, que as coisas sejam criadas, dois, que elas permaneçam. Primeiro que as coisas sejam criadas. Depois, conservadas, permaneçam no ser. Então, Deus cria, depois tem que manter. Tem que manter. De momento a momento, porque senão faz assim, some. Certo? Porque a base fundamental da coisa é o nada. Creatio ex nihilo. Aí se você quiser um pouco mais romântico, você fala nihilo, tá bom? Não é tem o hiki aí, tá bom? Nihilo. Não é nihilo, nihilo. Tem um RQ, aí uma combinação aí. Com efeito, Deus as conserva no ser, dando-lhes o ser continuamente. Olha lá, que eu falei para vocês. Tem gente falando assim, mas não é bem assim não, porque não é a autoconservação que está aqui. A ideia lógica, por exemplo, de Newton Costa, não é. Aqui é Deus as conserva, dando-lhes o ser continuamente. Tal ponto que, se ele subtraísse sua ação, como observa Agostinho, todas as criaturas seriam reduzidas ao nada. Entendeu, Thaís? Se tirar a ação, tudo volta para o nada. Assim, como dependia do poder do Criador a existência das coisas, antes que elas existissem, também depende de seu poder, quando já existem, que deixem de existir. Assim como dependia do poder do Criador a existência das coisas, antes que elas existissem,
Também depende de seu poder, quando já existem, que deixem de existir. Também Deus pode, então, destruir. Mas a gente já sabe que lá pelo Tratado de Cristo a gente leu que Deus não destrói nada. Só uma pergunta: por que o Gabriel e a Thaís estão aqui na minha aula? Ou duas criaturas, vocês não deviam estar fazendo a dissertação dos seis, não? Por que vocês estão na minha aula aqui, suas duas criaturas lesadas? Vai lá fazer a pesquisa de vocês, suas criaturas. Vocês têm 2 meses, 3 meses, 4 meses no máximo para entregar aquilo lá e defender a tese de vocês. Vamos lá trabalhar aquilo lá. Eu sei que isso aqui é interessante, que vocês querem fazer isso aqui. É mó legal isso aqui, mas vocês têm mais só 4 meses. Depois vocês voltam e ficam no legal, entendeu? Mais alguns anos. Eu espero que Deus não me chame para ele, entendeu? Nem que o nada me consuma. Bom, mas o Gabriel tá falando assim, eu tô no escritório, mestre, não vai dar para fazer pesquisa. Então você fica na aula. Agora, Thaís, você não, né, minha filha? Vai lá escrever sua coisinha, tá bom? Depois você pega isso aqui. Ah, mas eu quero tanto saber essas coisas. Eu sei que é mó legal, é muito legal mesmo, mas agora não é hora, né? Tá bom? Vai lá. Você consegue, minha filha. Depois nós voltaremos. E ela foi embora antes de eu falar com ela. Deu na cara, hein? Deu na cara. Aquela pessoa que fala assim, alô, Guilherme, o Guilherme fala alô. E aí, Guilherme, pá! Deu na cara, entendeu? Mas tudo bem. O Senhor diz pra gente, toma na cara, oferece a outra cara, entendeu? Sem problema. Assim como dependia do poder do Criador a existência das coisas antes que elas existissem, também depende de seu poder quando já existiam que deixe de existir. Peraí, não estou entendendo. Como assim antes que existia depende do poder do Criador? Lembra que Deus é ato puro, Deus é presença constante. Então tudo aquilo que existe permanece em Deus e Deus sempre quis. Tá bom? Então não é aquilo que você está pensando na doideira, entendeu? Fazendo um reflexo daquilo que você... Não, eu tive a ideia de criar uma formiga. Então agora eu vou criar formiga. Não é assim que Deus pensa. Deus é ato puro, é imutável, todas as coisas permanecem aí num único tempo. Não dá para entender isso. Parabéns, chegou no ponto. Não dá para entender. Dá para trabalhar, entender não dá. Por quê? Porque não é da nossa constituição conhecer esse tipo de coisa, porque isso aí pertence só a Deus. Dentro da lógica que está aqui. A lógica mística vai trabalhar num outro efeito. Vai trabalhar dizendo que talvez dê. Na união entre a alma e Deus. Bom, continuando. Assim como dependia do poder do Criador. Portanto, elas são mutáveis pelo poder que está em um outro, a saber, Deus. Então, pelo poder que está em um outro, a saber, Deus, elas são mutáveis. Então, nós temos duas possibilidades de mutação aqui, né? Olha só. Assim como dependia do poder do Criador, a existência das coisas antes que elas existissem, também depende do seu poder quando já existem. Quando já existem. Antes, agora e no futuro. Presente, passado, futuro, tudo depende de Deus. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Antes. O que é antes? Passado. Certo? Vou até tirar isso aqui. Como é que eu tiro isso aqui, meu filho? Guilherme, me ajuda. Como é que foi fazer aqui para tirar, rapaz, que eu sei, gente. Vai de novo no highlight. Highlight. E agora eu mando o branco. Aí, pronto. E aqui, ó. Aqui é o já, ó. Lixo, tchau. Aqui é o já, ó. Não vai porque tá no branco. Aí, agora deu problema. Deu problema. Também acho. 2, 4, 3. Exatamente, Guilherme. Gostei muito. 2, 4, 3. Guilherme tá assistindo alguma aula aí, hein? A minha mãe que tá, ela trabalha no telefone. Entendi. Manda um abraço pra sua mãe. Aqui, ó. Antes, agora e deixem de existir. Futuro. Antes, agora, futuro. Passado, presente, futuro. Portanto, elas são mutáveis, pelo poder que está em um outro a saber Deus. Pois por ele puderam ser criadas do nada e podem ser, a partir da existência, reduzidas ao não ser. Podem ser, mas a gente já sabe que Deus não faz isso. Se você diz que uma coisa é mutável pelo poder que nele está, ainda assim, de certo modo, toda criatura é mutável.
Há na criatura uma dupla potência, ativa e passiva. Ah lá, uma dupla condição de possibilidade. Uma que está ativa, uma que está passiva. Certo, Nayara? Entendeu ou não? Não entendeu. Tá com cara de quem não entendeu. Tá com cara de quem não entendeu, que vai ficar nervosa depois. Vai ficar falando um monte pra mim que não entende a coisa, que não sei o que lá. Vamos lá, então, abre o microfone. Não? Então tá. Eu entendi. Então tá. Uma dupla potência ativa e passiva, chamo potência passiva aquela pela qual uma coisa pode alcançar sua perfeição. Ó, potência passiva pode alcançar sua perfeição. Seja que consiste no ser, seja que consiste na obtenção do seu fim. Ou seja, pode alcançar, ó, potência passiva pode alcançar sua perfeição. Que nunca é perfeição, né? Seja que consiste no ser, seja que consiste na obtenção do seu fim. Então nós temos duas perfeições, no ser e no fim. Então, no ser, porque Deus atrai para si. No fim, porque o bem, a bondade e etc., que estão em Deus, atraem ela também. Tá bom? Tá aí. Portanto, se você pensa mutabilidade segundo a potência para ser, nesse sentido, não há mutabilidade em todas as criaturas. Se se pensa mutabilidade segundo a potência para ser, nesse sentido, não há mutabilidade em todas as criaturas, mas somente naquelas nas quais o que lhes é possível é compatível com o não ser. Por essa razão, nos corpos inferiores, há mutabilidade não só quanto a seu próprio ser substancial, pois sua matéria pode estar estando privada de sua forma substancial, mas também quanto a seu ser acidental, seu sujeito é compatível com a privação do acidente. Não entendi nada, vai no exemplo que você entende. Por exemplo, este sujeito, o homem, é compatível com o não branco. Ora, não branco é apofático, meu filho. Não branco. Não branco é o quê? É preto, é azul, é rosa, é verde, é amarelo, é multicolor, entendeu? Cinza, é roxo, tudo que você quiser, desde que não seja branco. Então, esse sujeito, o homem, é compatível com o não branco. De todo o espectro de cor possível, você exclui o branco, sobra tudo aquele monte de cor ali. É isso que ele está dizendo, compatível com tudo menos branco. E por isso pode ser mudado do branco para o não branco. Ele pode passar de branco a não branco. Aí você fala assim, mas não estou entendendo. Se ele fosse compatível com branco apenas, você não tem mais possibilidade nenhuma de cor. Mas como ele é compatível com não branco, você tem todas as possibilidades de cor aí possível. É isso que ele está dizendo. Mas como que pode passar? Porque é compatível. Compatibilidade então é condição de mudança, de possibilidade de mudança. Isso é a própria potência. Pelo contrário, quando se trata de um acidente que acompanha os princípios essenciais do sujeito, a privação desse acidente não é compatível com o sujeito. Ó, pelo contrário, quando se trata de um acidente que acompanha os princípios essenciais do sujeito, a privação desse acidente não é compatível com o sujeito. Segue-se que esse sujeito não pode ser mudado quanto a esse acidente. Por exemplo, olha lá, agora vai dar. A neve não pode tornar-se negra. Você vai falar assim, claro que pode. Gabriel vem com um monte de tinta preta e joga em cima da neve. Categoria acidental, acidental é. Não é isso que está sendo falado! Ele está falando de mudança interna, de substância para acidente. Aquilo que se mostra é o acidente, aquilo que está por trás é a substância. Certo? Então teria que ter uma mudança interna na substância. De modo que aí a neve seria preta. Mas não dá para acontecer tal coisa, a não ser que Deus queira. Então Deus não quer, então não acontece. Então, não é se Gabriel joga um acidente em cima do acidente. Tinta preta sobre a neve branca. Mas se ocorre uma substância, na substância da neve, uma modificação dela. Não ocorre. Certo? Nos corpos celestes, a matéria não é compatível com a privação da forma. Porque a forma
atualiza toda a potencialidade da matéria. Aí você fala assim, mas por que que ele está colocando estrela, planeta? Não estou entendendo. Porque é ciência medieval, filho. Vamos lá, vamos contextualizar Tomás de Aquino na época dele. Século XIII. 1200 e estará lá, aqui. Ó. Ele nem passa para 1300, ele fica no século XIII. Na época a gente não tem o conhecimento astronômico que a gente tem hoje. Então, o que eles entendiam de corpos celestes era aquilo que estava no livro da Metafísica de Aristóteles, no livro da Física também, que consideram os corpos celestes como substâncias separadas do tempo. Porque toda vez que o Gabriel olha para o céu, a estrela está lá. E aí o pessoal entendia isso aqui como sendo imutabilidade. Deus é uma substância separada e os corpos celestes também. Por isso que ele está falando isso aqui. Nos corpos celestes, a matéria não é compatível com a privação da forma, porque a forma atualiza toda a potencialidade da matéria. Por quê? Porque ele está querendo justificar que os corpos celestes são imutáveis. É a visão da época. Não tem lente de aumento, não tem física newtoniana, né? Não tem todo aquele processo do Galileu Galilei. Não tem. Então, o que temos para hoje é feijoada. Não, eu quero comer bife a cavalo. Não tem bife a cavalo, filho. Mas eu quero, mas não tem. Não, mas isso quer dizer então que Tomás de Aquino pode falar um monte de bobagem em relação a Deus? Olha, sendo restritivamente falando, qualquer um pode falar um monte de bobagem em relação a Deus, a não ser Jesus. Jesus exclui-se disso. Todo mundo fala bobagem em relação a Deus. Jesus não, porque ele é Deus. De maneira que, se você tentar usar esse argumento, então existem erros na teologia de Tomás de Aquino, bom, aí você vai ter que admitir que tem erro em todo mundo, inclusive em você. E não há garantias de que aquilo que você está pensando agora não seja um erro. Ai, ai. Né? Então, vamos escapar dessa argumentação, que era uma argumentação ruim. Nos corpos celestes, a matéria não é compatível com a privação da forma, porque a forma atualiza toda a potencialidade da matéria. Retirando a questão dos corpos, vamos pensar só na matéria. A matéria não é compatível com a privação da forma. Por quê? Porque a forma atualiza da presença, coloca ela no tempo, coloca ela dentro da questão da presença, do presente. Toda a potencialidade da matéria. É o princípio da individuação. Isso aqui está correto. Só tira o corpo celeste. Porque depois que veio a astronomia, não tem mais essa de falar que o corpo celeste não muda. Os planetas mudam, estão submetidos ao tempo e etc. Né? Que na época de Tomás não se tinha esse conhecimento. Eis porque não são mutáveis quanto ao ser substancial, mas quanto ao ser do lugar. Porque o sujeito é compatível com a privação de tal ou qual lugar. Então, o ser eis porque não são mutáveis quanto ao ser substancial, mas quanto ao ser do lugar. Ou seja, olha lá, os corpos celestes mudam de lugar. Então Tomás não tinha ideia, porque a ciência aristotélica da época dele não tinha ideia de que aquilo eram planetas que estavam sofrendo mutações em relação ao movimento, mas que eram impermanentes também, mas que eles se consideravam como sendo permanentes. Mas mesmo assim eles olhavam o céu e falavam assim, muda de lugar para lugar, então tem mudança. Porque o sujeito é compatível com a privação de tal ou qual lugar. Deixa daquele lugar, né? Vamos ver, entender. O que é subjacente? Ué, a gente perdeu o item C? Eu perdi? Tá aqui, ó, forma substancial. É que a gente passou para os exemplos concretos para a gente entender o que ele estava falando. Né? Então vamos ver aqui, depois a gente volta para cima. O que é subjacente aqui é a antiga concepção segundo a qual os corpos celestes, sendo compostos de matéria e de forma, estariam isentos de qualquer modificação substancial. De onde veio isso? Metafísica, o livro Metafísica de Aristóteles. Sua matéria sendo totalmente atuada pela forma, de modo que não se encontrava mais em potência em relação a outra forma. Essa concepção está manifestadamente obsoleta, claro, né? Veio Newton, antes dele veio Galileu, veio todo aquele pessoal que modifica a partir de outra maneira de pensar, inclusive Descartes, né? Essa ideia, né? Tá aqui. Nem a teoria da composição hielomórfica, nem da mudança substancial estão ultrapassadas, exatamente.
Então, hielomórfica, quer dizer, matéria e forma, e nem da mudança substancial estão ultrapassadas. A gente trabalha com isso o tempo todo na química, né? Mudança, por exemplo, como que a gente sabe que isso não está ultrapassado? Por exemplo, se o Fernando dopa uma matéria, bombardeando ele com determinado tipo de energia, a matéria muda, né? Se muda ali, porque mudou a substância, né? Então tem uma interdependência entre matéria e forma aí, né? Ou entre substância e acidente, né? Pode-se dizer até que a moderna teoria da evolução lhes confere uma força maior ainda. Senão, como explicar, sem ser pela permanência da matéria primeira e pela novidade da forma, que um ente realmente novo possa de fato resultar de um ente anterior? Então, o que permanece é a matéria primeira, ou seja, o conjunto material da coisa. E novidade da forma, quer dizer, a forma tem uma mudança interna, ela mesma, e aí então aparece um acidente diferente. A forma tem uma mudança interna e ela então aparece de outra maneira. Isso acaba indo para o lado de um darwinismo que as pessoas não tomam cuidado de prestar atenção, mas o próprio Darwin prestou atenção, de dizer que Deus estava presente nessas questões de evolução. Tá certo? Então, a teologia católica apostólica romana trabalha nesse sentido, dizendo que o Darwin está dentro da questão católica, né? Dentro da teologia católica. Outros dizem que não. Nós temos, como eu disse para vocês, vários teólogos que não aceitam essa posição, mas a posição oficial da igreja é que o Darwin não está contradizendo isso, embora isso seja pós-Concílio Vaticano II. Antes do Concílio Vaticano II, Darwin foi condenado. A teoria da evolução foi condenada, tá bom? Então, não é que nós estamos fazendo uma defesa apologética da fé católica, não é essa a ideia que está aqui. Mas nem tampouco de que a igreja é infalível, não é o ponto. O ponto é que existem mutações também na teoria da igreja, na maneira de ver teológica, com o advento de pessoas como vocês, de teólogos que começam a atuar dentro do campo de pesquisa da teologia, que modificam a perspectiva da igreja a partir dos seus livros publicados, tá bom? Então é muito importante que vocês tenham esse ânimo para escrever sobre teologia, porque talvez a ideia sua possa modificar várias coisas na igreja. Ninguém garante que não, entendeu? O Espírito Santo sopra onde quer, de acordo com a lógica aqui. Então, pode ser que você seja alguém que vai modificar alguma coisa. Então, por isso, não desanime nas suas pesquisas, nem nos seus escritos, etc. Agora, para quem não faz pesquisa acadêmica, então tem que passar a fazer. Ah, mas não quero, meus escritos podem evolucionar tudo, etc. Não, aí é outro campo, né? Aí é o campo da teologia pastoral, o campo da teologia espiritual, aí de fato você pode produzir coisas que modifiquem, mas não vai afetar diretamente a teologia dogmática, tá bom? Então pode afetar de maneira indireta, daí vai precisar de alguém que vai escrever a partir dos seus escritos, a partir da sua experiência, alguém vai sistematizar isso, aí vai ter uma discussão entre pares, aí quem sabe adentra a coisa, tá bom? Então também não desanime. Pode-se dizer, então, que um ente realmente novo possa de fato resultar de um ente anterior. Então, pode-se dizer até que a moderna teoria da evolução lhe confere uma maior força ainda. Senão, como explicar que um ente novo possa de fato resultar de um ente anterior? Quer dizer, tem uma cadeia de interdependências aqui, né? O que não é desconhecida, né? Nós temos uma mudança interna na substância. Agora, quem garante essa substância é Deus, né? Deus que sustenta todas as coisas, isso que está dizendo aqui, né? E aí, vamos continuar aqui, nós vimos o item D. Só no final que a gente vai ver o item C, tá bom? Porque o item C ele é mais abstrato e a gente pode não conseguir entender muito bem ele por enquanto. Enfim, as substâncias incorpóreas, como são formas subsistentes, inerentemente existentes, né, sem causa e condição, que no entanto se referem a seu próprio ser, como a potência ao ato, são incompatíveis com a privação deste ato, pois o ser corresponde à forma. E nada se destrói a não ser que perca a sua forma. Vamos lá ver o que ele quis dizer com isso. Se a forma é material, como é que fica isso aqui? Em consequentur formam. É um princípio fundamental da metafísica de Tomás de Aquino. Significa não que o ser decorre da forma, o que seria absurdo, mas que o ser corresponde à forma
e é dado ao ente pela ação da qual procede da forma. Então quer dizer o seguinte: ente é igual a forma mais matéria, ente não é só forma. Há uma somatória de ente é igual a forma mais matéria. Eu não posso considerar que ente é só forma. Certo? Porque se eu considerar que ente é só forma, daí cai por terra isso. Então, mas não é isso que está dizendo assim, olha. Ente é igual a forma mais matéria. Ente é igual a essência mais existência. Ente é igual a substância mais acidente. Certo? Bom, então, aí continua assim, ó. Dado que se trata de uma forma pura, subsistente, não existe no ente, por definição, potência alguma distinta dessa forma, que seria, por quê? Forma, qual é a potência da forma? É a matéria. Qual é a possibilidade de individuação da forma, em outras palavras? É a matéria. Qual é a potência da matéria? É a forma. Qual é a possibilidade de individuação da matéria? É a forma. Quer dizer, é interdependente, coexistente a coisa. Mas uma tem que estar junto com a outra. Se não tiver, nós estamos falando a mesma linguagem. Aí nós estaremos falando de Deus, mas aí não é o caso, né? Que de Deus nada pode ser dito, no máximo a gente faz comparações analógicas com aquilo que a gente já conhece, certo? Então, olha só. Que seria por ela atuada e que ficaria disponível em relação a outras formas, preparando assim e tornando possível uma mudança substancial. Certo? Ela é, portanto, perfeitamente estável como forma, e o ser que lhe é consecutivo é estável da mesma maneira. É estável no que concerne a toda mudança de que a causa criada seria o princípio. Permanece, contudo, móvel em relação à causa primeira, que conferiu o ser ao criar a forma e poderia retirar esse ser. Poderia, mas não faz. Poderia retirar esse ser. Certo? Então, em relação à causa primeira, Deus, que conferiu o ser ao criar a forma. Certo? Certo, Nayara? Tudo tranquilo, né? Então vamos lá, subimos. Daí que a própria forma não existe potência ao não ser. O que é o não ser? Tudo aquilo que não é ser. Então daí que na própria forma não existe potência daquilo que está para fora do ser. Por consequente, essas substâncias são imutáveis e invariáveis quanto ao ser, como Dionísio afirma. As substâncias intelectuais criadas estão livres de geração e de toda alteração, como as espirituais e imateriais. Está falando de anjo. Está falando da alma racional. No entanto, nelas permanece uma dupla mutabilidade, ou seja, nem elas não são imutáveis. A primeira, enquanto estão em potência ao fim. Ou seja, sempre tem uma potência ali dentro, portanto não é imutável. Nelas, então, se dá a mutabilidade de eleição entre o bem e o mal, como diz Damasceno. Por quê? Porque anjo e etc. Eu não entendo aquela frase que fala assim, vamos ficar discutindo o sexo de anjo. Bom, primeiro de tudo, anjo não tem sexo. Por quê? Porque é imaterial. Não estamos discutindo, não tem discussão. Segundo, mutabilidade da eleição entre o bem e o mal, a questão de anjo fala diretamente com o nosso intelecto. Criatura humana tem a parte animal, que é o corpo, mas tem a parte espiritual, que é o intelecto. Veja, o nosso intelecto tem a mesma questão de potência ao fim que os anjos. Porque ocorre uma mutabilidade no nosso intelecto por meio daquilo que nós elegemos como bem e mal. Como diz São João Damasceno. A segunda, quanto ao lugar, na medida em que... Agora, quanto ao lugar, isso aqui já é um pouco mais complicado, né? Porque se a coisa é imaterial, como é que tem lugar, né? O que ele quer dizer com isso? Na medida em que, dotadas de um poder finito, podem chegar a lugares a que antes não chegavam, podem chegar a lugares que antes não chegavam, não é lugar físico, mas a conclusões de raciocínio que antes não tinham chegado. Portanto, tem mudança no intelecto. É isso que está falando aqui. O que não pode ser atribuído a Deus, que por sua infinidade ocupa todos os lugares, como já foi dito. Deus sabe tudo de todas as coisas ao mesmo tempo. É isso que está falando. Não tem um movimento de um ponto para outro. Por exemplo,
Eu tenho dúvidas em relação ao Sol. Se o Sol tem explosão, se ele não tem, se ele tem movimento de lava lá, ou se é só gás, etc. Quando eu chego a ver o Sol, suponho que ele seja só gás e não lava, não tem matéria, uma bolota de gás que não tem matéria lá, que as camadas de elétron uma pula em relação à outra, e aí emite energia. Quando eu chego nesse ponto, supondo que fosse assim, então eu saí do lugar da dúvida e cheguei no lugar da certeza. Isso não tem em Deus, mas no anjo tem, assim como no nosso intelecto tem. Pegaram a ideia agora do que está sendo falado aqui? Então, logo, em toda criatura há uma potência de mudança, seja quanto ao ser substancial, como nos corpos corruptíveis, seja apenas quanto ao lugar, como nos corpos celestes, seja em relação ao fim ou pela aplicação de sua energia a diferentes objetos, como entre os anjos. O que é essa energia? Aplicação de sua energia? Olha, se você olhar aqui, volta aqui, aplicação em virtudes. Não está falando energeia, está falando virtudes. Tá vendo aqui, ó? Então a virtude, a aplicação da sua virtude, quer dizer, a aplicação do seu intelecto. A virtude do anjo é o intelecto, ou seja, a aplicação do raciocínio, do intelecto, entendeu? Que está ali, que faz ele mudar de opinião, que faz ele conhecer coisas distintas. É isso que está dizendo aqui. Em relação ao fim ou pela aplicação a diferentes objetos, como entre os anjos. Em plano universal, as criaturas são todas, de modo geral, mutáveis segundo o poder do Criador. Então, de modo geral, todas são mutáveis, e umas são de 2 sentidos, 3 sentidos, 4 sentidos, como a gente viu. Pois dele depende o ser ou não ser. Né? Então, como Deus não é mutável de nenhuma dessas maneiras, ela é inteiramente próprio ser imutável. Por baixo desse raciocínio aqui está o quê? Deus é o motor que move todas as coisas e não é movido por nada. Deus é que dá movimento, constituição, existência, virtude, força a todas as coisas e nada dá para ele. Certo? É um raciocínio aqui aristotélico, né? Do livro Beta de Aristóteles, está lá. Inclusive a questão de substância celeste aí, né? Como eu expliquei para vocês, tem a ver com um tipo de pensamento em relação à substância separada do tempo. Então nós teríamos duas, Deus como primeiro motor e a outros corpos celestes. Corpo celeste não sabe o que não é, então ficou só Deus, certo? Beleza, tá. Agora sim, tendo visto isso, a gente volta para o item C aqui, ó. Aí a gente vem aqui, ó, no item C, ó. Vamos reler. Portanto, se você pensa a mutabilidade segundo a potência para ser, nesse sentido não há mutabilidade em todas as criaturas, mas somente naquelas nas quais o que lhes é possível é compatível com o não ser. Né? Ou seja, por essa razão, nos corpos inferiores, há mutabilidade não só quanto ao seu próprio ser substancial, pois sua matéria pode existir estando privada de sua forma substancial, mas também quanto a seu ser acidental, se o sujeito é compatível com a privação do acidente. Agora vamos ver o que ele quer dizer com isso. É o paradoxo da matéria primeira. Ó, matéria primeira. Então o termo técnico, matéria primeira. Que não é em ato, mas que não é o nada. Essa ideia de matéria primeira é a ideia mais geral possível. Abstrai o mais possível de matéria. Porque você vai chegar aí dentro, no que é mais abstrato, mais universal, a matéria primeira. Um conjunto de uma ideia de tudo que é material compartilha alguma característica fundamental lá, que é o que a gente chama de matéria primeira. Que não é ato, não é em ato, por quê? Porque tal coisa não está existindo. É uma abstração do nosso intelecto, é um movimento de um lugar para o outro no nosso intelecto. Mas que não é o nada. Por quê? Porque está existindo no meu intelecto, meu. Se fosse nada, né, não estava existindo. Estando em potência em relação à forma substancial. Forma substancial está em potência. Por quê? Porque aquilo que individualiza, que caracteriza essa matéria primeira é a forma. A matéria que está na Nayara é a mesma matéria que está no Gabriel, que é a mesma matéria que está na Loiane, que está a mesma matéria que está no Tasha Rabtin, meu, no Guilherme. O que faz a diferença? A forma. A forma. O que é a forma? É a tal da alma racional aí, que é chamada por Deus, tem uma característica própria aí. Essa é a ciência que Tomás de Aquino está fazendo uso, que é uma ciência que está lá na metafísica de Aristóteles, na física de Aristóteles. Ele só aplica isso às realidades da fé.
certo? E faz alguns pequenos ajustes aí. E depois a gente vai ver que não é tão pequeno assim os ajustes que ele faz, mas por enquanto é. É, é, Subjacente está aqui a teoria escolástica da modificação substancial. Portanto, Guilherme, a substância não é inerentemente existente porque ela tem mudança interna. Há uma modificação substancial. Um ente constituído por uma forma substancial unida a uma matéria, ó, uma forma substancial unida a uma matéria, submetida à ação de diversos agentes, modifica-se pouco a pouco, acidentalmente, movimento denominado alteração, ou seja, há uma alteração, até o ponto em que vem a perder os acidentes sem os quais a forma não pode ser. Portanto, se o Guilherme começa a modificar uma pedra de uma maneira que aqueles acidentes da pedra vão mudando até o ponto que a forma da matéria muda e aí já não é mais pedra, passa a ser um outro treco. Então é possível fazer uma alteração atacando os acidentes. Isso só é possível porque tem uma interdependência entre forma e matéria, entre substância e acidente. Certo? Então aqui não se aplica o conceito budista de substância inerentemente existente. Não se aplica. Se a gente usou a modificação substancial como padrão, o que nós temos aqui, na verdade, é uma interdependência constante entre forma e matéria. Não tem a ver com a ideia, com o ataque budista sobre a questão de substância inerentemente existente, sua bava. Não tem a ver. Certo? E esta desaparece para dar lugar a uma nova forma substancial preparada pelo movimento precedente. Ó. É o Plínio que está falando? Não é o Plínio que está falando. É quem que está falando? Tomás de Aquino. Isso chama-se teoria escolástica da modificação substancial. Novo ente assim constituído, a matéria primeira, que jazia parte do precedente, dissolvido, passou. Ó, a matéria, porque a forma mudou, também vai para o saco. Diz que este novo ente era e não era anteriormente, era em potência na matéria, não era em ato. Ou seja, isso aqui continua um certo limite. Não dá para modificar tudo e transformar tudo em tudo. Há um certo limite, dado pela própria substância, pela potência da substância, pela potência da matéria que está lá. Não dá para fazer, por exemplo, bombardear Nayara com um monte de modificações e de Nayara nasce um elefante. Não dá. Mas dá para bombardear de tal maneira Nayara, com um monte de modificações do acidente da Nayara, que nasça, por exemplo, uma outra pessoa, sei lá, um outro treco aí, entendeu? Que aí não chama mais Nayara, chama qualquer outra coisa aí, certo? Isso que está escrito aqui. Então, a alma pode mudar, também naturalmente. Embora ela não perca a sua característica de eternidade, ela pode modificar-se. Olha que interessante, isso aqui é interessante, hein? Certo? Bom, agora vamos lá. Objeção quanto ao primeiro. Portanto, deve-se dizer que essa objeção procede daquilo que é mutável quanto ao ser substancial ou acidental. Com efeito, deste movimento se ocuparam os filósofos. Tá, isso aqui a gente já sabia. 2. Deve-se dizer que os anjos bons, além de sua imutabilidade quanto ao ser, que lhes cabe por natureza, têm a imutabilidade da livre escolha graças ao poder divino. Então, permanecem, no entanto, mutáveis quanto ao lugar. Os raciocínios deles mudam. Mas o livre-arbítrio deles contém um poder divino que não permite que o lugar os condene, que o lugar os leve para longe de Deus. O raciocínio deles está de certa maneira delimitado pela graça divina, de tal maneira que tudo aquilo que eles pensam que vai desviar, Deus corrige de volta. É isso que está aí. Certo? F. Não se trata aqui de imobilizar o movimento da liberdade como se os anjos bem-aventurados, bem como os homens, fossem privados por Deus da sua liberdade. Trata-se da contingência da liberdade criada, feita para o bem, como o ente é feito para o ser, mas que pode cair no mal, como o ente pode cair no não ser, por uma falha.
Então, nível valorativo moral pode cair no mal. Nível valorativo ontológico pode cair no não ser, por uma falha, livre de sua liberdade. E dessa mobilidade que é labilidade, o lugar, né, habilidade de lugar, que eles são libertados pela graça. Não que a onipotência divina lhes oprima a liberdade, mas ela os une ao próprio fim último deles, a partir do qual não cessam mais de crer livremente, mas só podem querer o bem, pois ele é, na própria fonte de todo o seu querer, o princípio de toda a sua bondade. Não podemos esquecer que, de certa maneira, os anjos não decaem, porque eles conseguem ver Deus, o limite da sua própria substância, na própria verdade de Deus, né? Seria mais ou menos isso que está aqui, tá bom? Rodeando a parada aqui. Quanto ao terceiro, deve-se afirmar que as formas são ditas invariáveis, porque não podem ser sujeito de variação, mas estão sujeitas à variação na medida em que o sujeito muda em conformidade com elas. Então, a personalidade da Nayara, a personalidade da Loiane, à medida que elas vão pensando sobre Deus, etc., afeta não só o acidente, que seriam os índices metabólicos, neurológicos e assim por diante, mas afeta também a forma, afeta também a alma. Então, portanto, tudo aquilo que vocês conhecem de Deus, etc., está afetando diretamente a alma de vocês, porque é o princípio de interdependência que está aqui, ou modificação, teoria da modificação ou alteração substancial que está dentro da teologia de Tomás de Aquino. Certo? É então evidente que elas mudam de acordo com o que são, pois não são chamadas de entes como se fosse o sujeito do ser, mas porque algo é por elas. Do mesmo modo, então seria possível que Nayara, Loiane, Guilherme e todos que estão aqui dentro da aula, ouvindo essa aula, se tornassem anjos? Não dá. Por quê? Porque não é próprio da forma. Tem um limite aí. Ou não vira anjo, mas se modifica. Dentro das possibilidades humanas vai se modificando. À medida que vai recebendo a graça também se modifica. Até se tornar, sei lá, ver Deus nos limites daquilo que é do ser humano. Certo? E aí na hora que vê Deus, aí recebe a bem-aventurança. Bem-aventurança não decai. Por quê? Porque aí, assim como nos anjos, quem sustenta é o próprio Deus. Por quê? Porque de tanto que Guilherme respondeu, a graça. De tanto que a Luiane respondeu a graça. De tanto que a Nayara respondeu a graça ao conhecimento divino, ocorre uma formatação absoluta da alma em relação a Deus, e aí não tem mais decaimento, acontece igual aos anjos, da maneira como ele está sustentado aqui. Certo? Isso é chamado de bem-aventurança. Chegamos então à questão 10, a eternidade de Deus, em 6 artigos, que veremos no nosso próximo encontro. Beleza? Então agora sorria para a vida que eu vou tirar foto. Eu vou mandar para a Loiane. Vai lá. Sorria para a vida. Isso, Natália. Ó, na menina. Ó, os dois aí dirigindo. Jesus! Que perigo! Tirei. Vamos ver aqui. Tirei, hein? Espero que vocês não tenham piscado. Vamos lá. Cadê a Loiane? Loiane tá aqui. Vai lá, Loiane. Foi. Natália piscou. É isso então. Beleza? Até mais. Tchau.